Gravando. Já tá gravando então. Sou o David, seja bem-vindo ao Zioncast, nosso primeiro vídeo. Conosco aqui Marcos Vinícius. Estamos aqui hoje. Apresentei o nosso convidado de hoje. Cara, o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos. Primeiro, acho que é legal a gente explicar o conteúdo do nosso videocast ou não? Legal explicar, né? Então, esse aqui é um projeto que nós vamos estar entrevistando. Hoje nós temos aqui, já vou apresentá-lo, peraí. Mas a gente vai estar fazendo um projeto de fazer entrevistas falando sobre assuntos do mundo. Mais do que uma entrevista, um bate-papo, uma Um conversa. bate-papo, um negócio Sem bem roteiro. descontraído. Sem roteiro, era essa a palavra. Sem roteiro, sem papas na língua, Vai ser liberado tudo hoje aqui, Face to face. sem edições. sem edições. Então, presta bem atenção no que você vai falar, porque eu não vou editar. E esse aqui é a Zion Videocast. Então a gente vai estar fazendo isso com conteúdo dentro do Mormon. Mas não pode mais usar essa palavra Mormon, né? Não, hoje não pode Nós usar não somos mais. mais Mormons. Não. Ou a gente... Mas a gente tem um bispo ex-mormon aqui. Ex-Mormon? Não, um ex-bispo mormon. Um ex-bispo Mormon. É, nós temos um ex-bispo mormon aqui. Mas Te apresenta ali, então, ex-bispo Mormon. tá, já começando então, não existe ex-bispo, né? Porque Como assim não existe? não existe, é porque bispo é um ofício do sacerdócio. Então, no momento que você é ordenado a bispo, você vai sempre ser bispo. Mas eu sou o Dão agora, não sou mais o bispo. Nesse domingo que passou, não sei se vão rolar as datas aí, mas eu fui desobrigado e nós temos um novo bispo agora na Alessara, Marcelão. Tá, então faz um dia só que tu não é mais bispo. Um dia só. Ontem era domingo Hoje- e você era bispo. Hoje eu já tive o meu, como é que eu posso dizer, o meu momento assim de... Deu acho que estava no meio da tarde ali, deu Uma tristeza. um vazio assim, eu senti um vazio e eu digo, opa, não tem mais aquele fardo. Hoje eu senti que o fardo foi embora, assim, hoje foi o dia. Quanto tempo? 20, não foi ontem, né? Não, quanto tempo de bispo? Foram mais de 6 anos, né? Foi em março, 6 anos e 1 mês, 2 meses. Depois de 6 anos, Depois você de 6 botou anos. a cabeça no travesseiro, dormiu e acordou e não era mais bispo. Não era mais bispo, né? Não, é bispo, mas não em atividade, né? Tá, mas fala aí, sem papas na língua. Acordou felizão, pá, saiu aquele pesado de bispo. Ou, não, o servir era muito bom, tinha as bênçãos do chamado. Sem papas na língua. Tá, sem enrolação, vou ser papo sério mesmo. Que nem eu falei, hoje eu senti mesmo e eu senti um pouquinho assim... Eu senti um pouco... Aliviado! Não, até que não. Todo mundo fala, tu vai ser aliviado. Claro, eu tinha um monte de responsabilidade. Hoje eu já estaria com a cabeça pensando em um monte de coisa a ser feita. Mas sabe o que eu pensei hoje? A falta de bênçãos que eu talvez vou deixar de receber agora. Porque eu disse, cara, um chamado desse realmente o Senhor tem que abençoar, porque realmente precisa, né? Então hoje eu fiquei preocupado com as minhas bênçãos. Eu digo, será que o Senhor ainda vai continuar me abençoando? Assim, Tá, mas vale a pena então se manter no bispado pelas bênçãos? É muita responsabilidade, mas talvez... Mas então, agora foi algo legal que o Vinícius perguntou. Tu consegue reconhecer as bênçãos exclusivas que um bispo tem desse tempo? Eu ainda não tenho, né, todo esse tempo ainda sem ser bispo em atividade, mas, como eu falei, hoje foi esse sentimento, assim, já de dizer, opa, fiquei um pouquinho preocupado, assim, será que o Senhor vai olhar para mim como olhava antes, né? Mas isso é em questão com o Senhor, né? Uma coisa minha pessoal com o Senhor de realmente continuar sendo protegido por Ele, porque a gente sabe que porque tu tem vários membros orando para ti, e eu tive uma experiência que a Sofia, né, a filha do David Marks, ela veio e me deu um abraço, né? Ela me deu um abraço assim que eu fui desobrigado, e ela várias e várias vezes ela orou por mim. Ela falava para mim, bispo, eu sempre peço nas minhas orações para te abençoar e tal. Então, se tem alguém puro, sabe, de uma idade dessa, orando por ti, pelo teu chamado... Cara, eu sou testemunha disso. Ela dormiu lá em casa e eu vi ela orando, falando do bispo, pelo bispo Drapers. Bispo da Alessara, em Santa Catarina.
Brasil. Brasil. Estaca Tubarão. Estaca Tubarão. Se não era para anunciar porque nós vamos passar vergonha, já foi. Já era. Cara, legal. Mas peraí, esse negócio das bênçãos eu achei legal, porque antes de você ser desobrigado, eu vi você pintando ali a tua casa, lá em cima do andaime. Aí tu falou pra mim, o que tu falou pra mim? Tem que terminar logo, porque antes de eu ser desobrigado, eu posso correr um risco, né? Lembra? Aquela proteção que tu sente. Pois é, vocês já serviram missão também, né? Quem na missão nunca brincou, se morrer aqui na missão, o cara provavelmente tá salvo, né? Porque tu tá ali servindo, tá trabalhando ali, então tu tem essa confiança. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Então se dali tu partir, o Senhor vai te recompensar, porque tu tava trabalhando mais do que normal. Aí tu falou, eu vou terminar de pintar hoje, né? Porque tá conferência, se trocar o bispo, aí eu não corro risco ali. Mas foi... Eu fiz uma brincadeira na ala, né? De engajamento aí. Isso aí, para. Antes de tu falar, peraí. Isso foi polêmico, cara. Porque o ano passado nós tivemos conferência na ala e tu fez a mesma coisa. Isso foi o quê? Jogada de marketing para ter mais pessoas na capela, na conferência? Fica a dica aí pros bispos das outras alas. Engajamento, né? Vai trocar o bispo. Aí todo mundo, vamos assistir porque vai trocar. Exatamente, é a palavra aí do momento, né? Trazer engajamento, trazer audiência, né? Aí joguei lá uma brincadeira, Mas tu não sabia mesmo? Não cara? sabia. Aqui é sem papas na língua. Eu fiz na brincadeira e fui acreditando até eu na minha própria brincadeira, já fui ajeitando todas as coisas. Mas desse ano ou do ano passado? Não, desse ano, né? Falando desse ano. Do ano passado eu não me recordo muito. Acho que foi retrasado, porque o ano passado a gente não teve, né? Não, a gente teve a conferência da ala, sim, teve. Não lembro. Não teve. Um ano retrasado, acho que foi. Ano retrasado, 2019. Então essa tua tática é antiga, então, bispo. Enfim, teve essa tática aí, deu certo. E eu fui pego de surpresa no domingo pela manhã mesmo, antes da reunião. O presidente da Estaca chamou lá no bispado lá e me desobrigou. E na metade da entrevista que eu acho que eu tô sendo desobrigado. Tá, e tu quer que eu acredite? Que tu fez tudo isso dizendo que ia trocar e tu não sabia? Mas olha só, olha a tática, eu vou falar aqui. Eu só falei pra uma pessoa a brincadeira. Foi o suficiente pra todo mundo saber. Pra Estaca inteira se engajar na conferência da Alissara. Tu tá chamando o cara de fofoqueiro, é isso? E pra quem que eu falei, ele tá aqui, ó. Não fala o nome do podcast, só vai saber quem é o cara quem tiver assistindo no vídeo. Isso aí. Exatamente. Ó, só falei pra uma pessoa. Eu sei que nos grupos aí, os grupos que tem de WhatsApp aí, rolou até bolão aí. Pra saber quem é seu novo bispo. Mentira. Não, eu vou confessar. Mas isso acontece na igreja dos Mormons? Não pode, apostas, irmãos. Apostas. Bom, eu vou confessar pra vocês. Então tá aqui, Bispo Marcelo, você tá me ouvindo agora. Preciso de uma entrevista depois desse videocast. Eu apostei. Viu como eu não errei? Eu apostei. Porque como eu vi. Mas você acertou a aposta, pelo menos? Errei, cara. Eu apostei o seguinte: a gente tinha um burburinho que ia trocar o bispo, né? Sim. Vai trocar o bispo, com aquele burburinho todo ali e tal. E aí eu falei, não, então vamos ver quem acerta, né? Aí com um amigo, não vou citar um amigo aqui, não pedem pra me citar, não vou, porque é sacanagem com o cara. Mas então, aí ele falou um nome, eu falei outro nome. Eu falei, cara, quem ganhar leva um almoço. Vai ter que convidar a família do outro para fazer um almoço. E sério? Eu errei, o cara acertou o nome. Ele falou, vai ser o Marcelão. Eu falei, não, cara, será que é o Marcelo? Tal. Mas não, ele acertou, cara. Perdesse o almoço. Tem que pagar o almoço pro cara agora. Não, e essa pessoa que deve estar ouvindo também, ela sabe disso que você fez com ela, provavelmente já vou te avisar, ele não vai pagar. Vai te enrolar, amor. Eu tô com uma moral do caramba, né, mano? Tá louco, cara. Então vamos lá, eu tenho mais um. Eu queria perguntar algumas coisas pra ele desse período de bispo. Essa é a hora. E qual foi o ponto mais desafiador aí? Já que a gente perguntou de reconhecer bens, qual foi o ponto mais desafiador? O mais desafiador eu já comentei, né? Já comentei com algumas pessoas. Existem algumas situações, assim, por exemplo, de só o bispo pode fazer, né?
existe um fundo de jejum, né, onde os membros fazem seu jejum e fazem as doações. E esse fundo cabe ao bispo mesmo digerir ele. A gente até vai aprender hoje no Vem Segue-me da semana, né? As pessoas doavam, antigamente as pessoas doavam tudo e o bispo devolvia só aquilo que a pessoa precisava para a sobrevivência dela e ela tinha que prestar era a mordomia dela, né? Então, assim, o bispo ser responsável por julgar, porque ele tem que fazer esse julgamento de uma pessoa se ela está qualificada ou não para receber uma ajuda que é de um fundo que não é dele. O fundo não é a minha conta corrente, não vai ser da minha conta corrente. Então é algo muito sério. Eu considerava muito sério, eu achava muito importante isso. Então, quando eu tinha que fazer as escolhas de poder ajudar um membro sim ou não, porque não é o não ajudar, é entender por que o membro chegou naquela situação e tentar ajudar ele, talvez financeiramente no fundo, ou talvez em qualificação, em preparação e outras maneiras, né? Nunca não ajudar, mas sim ajudar ele a reconhecer. Mas isso é muito difícil, porque... Então, no literal sendo juiz de Israel. Sendo juiz de Israel, exatamente. Juiz de Israel... Isso é pesado, né, cara? É difícil, né? Chegar a recusar, a pessoa vem ali, pede ajuda pra ti, né? Sem papas na língua, né? Sem papas na língua. Vamos aqui, vamos ficar rodeando certinho. Falando sério. Uma florzinha e tal, no mundo... Não, tô falando sério, na prática mesmo. É pesado, porque o cara vem aqui pra ti, pô... Vou dar um exemplo aqui, vamos brincar aqui, vou dar um exemplo aqui. O cara pega numa semana e mostra pra ti, pintei os 2 para-choques do meu carro, botei um som novo, meu carro tá mó bonito, olha aqui como é que tá, Adão, tu olha, tu admira aquilo ali, tá legal. 4 dias depois, uma semana depois, ele chega pra ti, cara, preciso de ajuda, eu tô sem dinheiro e tal, e aí, a igreja precisa me ajudar, bispo. Eu sou membro, eu tô lá na igreja. Eu pago meu dízimo, tá tudo certo aqui, pô. Eu pago dízimo e tudo mais. Domingo, né? Eu tenho esse direito aí, né? Então... Essa palavra, desculpa, vou te cortar aqui. Essa palavra, cara, é pesada para um bispo, né? Eu tenho direito. Eu sou, né, membro da igreja há muito tempo difícil. E tal. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, né? Eu tenho direito porque eu faço isso, essas coisas. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente pensa assim. Mas na visão do bispo, na minha visão, por exemplo, eu tenho que tomar decisão, às vezes para uma família que é muito mais velha do que eu, já passou por muito mais coisas que eu, e eu tenho que pegar e fazer correções para ele, ou decidir uma coisa que, por exemplo, que não vai me afetar na vida pessoal minha. Não, que eu falei, não vai ser da minha conta corrente. Não é o meu dinheiro, é um dinheiro lá do fundo. Só que esse fundo é construído pelos membros. Né? Então é uma grande responsabilidade. Acho que foi um dos maiores desafios assim de responsabilidade. Mas isso pra mim foi muito genérico. Foi muito genérico isso aí. Me conta aí uma situação aí, tive que sair de casa 1h da manhã, já aconteceu ou não? Comprar gás? Comprar fralda? Já teve situações, mas... Não só de comprar, sei lá, um casal brigou e você teve que ir lá apartar uma briga, alguma coisa desse tipo. Demônios. Aconteceu alguma coisa desse tipo, não? A gente não chegou a expulsar demônios, mas já teve uma suspeita muito alta. Era pra ir lá e fazer isso, mas chegamos lá e tava tranquilo. O demônio já tinha ido embora. Eu acho que o senhor já tinha me preparado na missão, e aí eu acho que como bispo o senhor não deixou que isso acontecesse. Mas assim, não, talvez teve, cara, situações que a gente teve que sair, mas isso é tão tradicional e eu acho que a gente já está preparado para isso, que quando acontece não é mais uma coisa excepcional, assim, tu tem que sair lá, socorrer alguém. Já teve pessoas que passando necessidade, que a gente ficou sabendo de última hora, corre lá, vai no mercado, compra e tal, por causa de crianças que estavam passando fome, vamos dizer assim, então a gente foi lá e ajudou, tinha que largar tudo e ir, mas isso nunca foi uma coisa assim... Um arrependimento. Muito desafiador. Diz aí, bispão, um arrependimento teu. Isso eu faria diferente. Isso aí eu errei, cara. Porque, sei lá, eu tenho pretensões aqui na videocast da Zion. Se a gente tiver outros bispos que estão assistindo, bispos novos e jovens que vão, né, sei lá. E aí, um arrependimento, bispão, o que você faria diferente? Como eu falei com o nosso presidente da Estaca, eu penso o seguinte, né, eu sempre estou buscando melhorar. Eu sempre tenho esse sentimento de alguma coisa de arrependido, assim, de que eu deixei de fazer alguma coisa melhor. Mas eu acho que isso faz parte do... Isso tá muito genérico, cara. Cara, mas
Mas, por exemplo, eu vou ser mais específico, então, os jovens que estão para ir para a missão. A gente tem alguns jovens hoje na nossa aula. E eles estão prontos para ir para a missão, mas eles não conseguem enxergar. E eu me arrependo, sei lá, de não ter dedicado mais tempo para eles. Só que às vezes tem uma balança, cara. Uma balança que é a tua família em casa, que tu tem que dar atenção para eles, pro teu trabalho, para tudo isso. E às vezes tu tem que abrir mão disso e talvez ir lá ajudar esses jovens, sair do teu conforto e ir lá ajudar eles. Talvez eu me arrependo de não ter feito mais isso, talvez. Mas eu acho que dá tempo ainda também. Eu acho que nós estamos aqui gravando isso. Eu acho que essa é uma das intenções, de ajudar os jovens. Então, quero eu confiar que eu estou fazendo alguma coisa. E o bispo Wepers foi qual bispo? O bispo que fez mais gente para missão. O bispo Wepers foi aquele cara que fez mais velório. Qual é a tua marca? O bispo Wepers vai ser conhecido como? O bispo do funeral. Não, quantos funerais, bispo? Quantos funerais? Cara, acho que não vai estar cabendo na mão aqui, né? Mas, cara, eu fui chamado e não, eu vou casar um monte de gente, eu vou mandar um monte pra missão. Foi um monte de velório. Foi o bispo do velório, tem até a listinha já, né? Mas foi bastante velório aí. Teve que trocar e vestir alguém? Isso aí aconteceu. Cara, isso aí eu ajudei ele em alguns. O meu conselheiro aqui... Eu nunca ia. Eu fui conselheiro do Dão, né? Do bispo. Jamais eu faria essas coisas. Cara, a gente vestiu alguns aí, né? A gente vestiu alguns. Alguns, cara. Nem a pau, cara. Porque... Eu não boto mão de defunto. Cara, é engraçado, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu tive uma experiência na minha adolescência. Nós tivemos um irmão adotivo, né? E ele se envolveu com coisas erradas e tal, e crimes e tal. E esse cara acabou morrendo pela mão da polícia. Foi assassinado. Uma troca de tiros com a polícia. E aí tu imagina, cara. Meu pai já estava morando aqui em Santa Catarina, nós estávamos lá em São Paulo. O pai já morava aqui em Santa Catarina. E aí, sabe aquilo quando um pai sai de casa e diz assim, ó, agora tu é o homem da casa, meu filho. E tal, aquele papo de pai pro filho e tal. Aquela responsabilidade para encher o filho de... O Jorge já estava na missão. Jorge na missão, Cíntia casada, meus dois irmãos, né? 3 com ele, né? E aí, morreu, tá, resumindo a história, morreu, vamos lá reconhecer o corpo. E aí tinha um delegado na época que ele era membro da igreja. E aí ele, chegou pra minha mãe, eu vou lá contigo e tal, eu vou ajudar vocês. E aí a gente foi lá. Quando chegou lá, eu bati no peito, eu sou o homem da casa. Não, eu vou lá ver, eu reconheço. Eu vou entrar. E você é novo aí. Não, eu vou lá, eu reconheço, eu quero fazer isso aí. Mãe, tu fica aqui, mãe, tu não vai. Eu vou. Aquele negócio do teu pai na cabeça, cara, né? pesado. Foi a primeira vez que eu vi um corpo numa mesa de... Só tinha ele. De tinha metal, mais um monte lá. Só ele. Tinha uns, mas eles ficam nas gavetas, entendeu? Já vejo aqueles negócios de filme, né? Cara, igual filme. IML em São Paulo. Imagina como é que é o negócio, cara. Entendeu? Horrível. E a partir daquele dia, cheirando cara... de hipoclorito. Sei lá que cheiro que tinha, cara. Nossa. Horrível. Só sei que naquele dia em diante eu não consegui mais ir em velório. Eu só ia e ficava lá de fora. Eu não ia mais no caixão. Eu fiquei meio que traumatizado e tal. Mas meio que fui perdendo isso depois, cara. Depois eu fui perdendo isso. Aí chegou o Bispo Wepers. E aí chegou o Bispo Perdi todo. Não teve jeito. Foi tantos velórios, cara, que daí eu não tive mais, cara. Assim. E engraçado que o pessoal já conhecia a gente. Né? Já deixava a gente até sozinho com o corpo pra gente se vestir ali. Achava que vocês eram do isso foi do engraçado, ML cara. já. Bispo Wepers, o bispo do velório. O bispo do velório. A gente não pede, né? Mas a gente ganha, né? Dentro desse contexto aí engraçado, qual foi a coisa mais engraçada que ocorreu contigo nesses 6 anos de bispado? Não, agora não me recordo muito bem. Sem roteiro, né, cara? Pra chegar e lembrar. Mas eu não me recordo, mas esse negócio do velório foi uma das coisas também que pode entrar na outra pergunta de vocês, uma das coisas mais difíceis. O primeiro discurso a ser preparado ali para um velório... Quem foi o primeiro? Foi a irmã Glorinha, né? Acho que foi a irmã Glorinha. Putz, bem próximo da gente, de ti, bem né? próximo, Foi casada com o vô. Foi casada com o vô e tudo, e tinha a responsabilidade de falar no discurso dela ali. No funeral. Uma das palavras que tu usou uma vez no discurso do funeral do Marcão, do ilustre Marcão, né? Muitas pessoas... Marcão, cara, esse cara era genial, ele era muito legal, cara. Eu nunca vou esquecer. Acho que tá aí a coisa mais engraçada aí, é o Marcão. O Marcão, cara.
Eu tenho uma experiência depois para contar. Foi quando tu falou que ele era peculiar. E aquilo me marcou de uma forma na minha mente, assim, quando tu falou, eu achei tão, sabe, eu achei gênio, o bispo foi gênio falar, nós temos o Marcão, que ele é um cara peculiar, então, cara, não tinha como definir melhor o Marcão do que essa palavra. Pra mim isso entrou na minha mente de uma forma que... E ele era extremamente peculiar, né? Não, a videocast, gente, a videocast Zion vai alcançar muitas pessoas, né? Elas não conheceram o Marcão. Não. Vamos descrever quem era o Marcão aqui. Quem melhor pra descrever? Eu acho que é tu. Vocês querem essa verdade pra mim. É isso, cara. Cara, bom, Marcão, vamos lá, vou resumir. Sem papas na língua, né? Que a família dele não fique chateada comigo. Irmã Terezinha, irmão João, são meus amigões aí. Mas o Marcão, ele foi um cara legal, um jovem bacana, foi pra missão e ele voltou da missão com problemas emocionais, né? Psicológicos e tal, e aí no decorrer da sua vida depois da missão ele tinha esses problemas psicológicos, né? Então ele tomava remédio para tratamento emocional e tal, e por isso fazia ele ter algumas histórias muito engraçadas dentro da ala, né, cara? Por exemplo, eu tive a oportunidade... Que a gente já tem que consultar o presidente Guilherme por questões judiciais. Será, cara? Primeiro vídeo nosso já vai pra justiça. Já vai ser bloqueado. Não, cara, não, eu tenho muito carinho por ele, cara. Muito, muito mesmo. Ele era cara. Meu irmão, né? Ele dizia que eu era irmão dele, né? Tu não vai contar a história da Morgana, né? Não. Tipo, ele presenteava a Morgana e ela era casada, essas coisas eu não vou falar aqui. Não vou falar aqui. Teu irmão não vai gostar do... Que ele paquerava a esposa do meu irmão. Tipo, eu acho melhor a gente trocar de assunto. Tá, então esquece esse assunto. Não, mas tem uma coisa muito engraçada. Então vai lá. Eu insisto, cara. Não, nós tem papas na língua aqui. Vai lá. Não é pra transformar isso aqui num negócio engraçado. Tem uma coisa engraçado. engraçada pra falar também. Agora é engraçada, né? Cara... O churrasquinho do David na atividade de Natal na Alissara, né? Caramba, sério. Essa aí. Que ele foi cilado. Foi cilada, cara. Eu tenho que contar essa também, então. Tá, deixa eu terminar do Marcão. Vai lá. Eu não lembro se eu era o presidente do ramo na época, ou se eu era o conselheiro do bispo, porque, pô, eu fiquei no bispado. Pedir pra definir as datas de conselheiro e bispado vai ser difícil, né? Bom, nós temos aqui o bispo Apers, que ficou 6 anos. Antes do bispo Apers, nós tivemos o Jorge, que era meu pai, e eu fui conselheiro dele por 4 anos. Fui conselheiro seu por 6 anos, e antes disso eu fiquei 2 anos como presidente de ramo. Então eu tô há mais ou menos 12 anos no bispado, cara. Pô, eu saí agora, eu tô felizão. Sabe o que me deixou mais feliz, cara? Foi sair daquele grupo do WhatsApp escrito bispado. Cara, aquilo ali... Nunca se sentiu tão livre. Sem papas na língua? Saiu 1000 quilos. Nossa, cara, sim. Vai falar agora. É bom servir, vamos ser sinceros, né? Eu quero fazer todo mundo rir aqui, mas a pegada séria também tem que ter. É bom servir. Sei lá, o bispo fala, quem pode, você vai lá, ajuda alguém. A gente sabe que dar um presente é legal, e quem presenteia é bacana, é bom. Mas, pô, é pesado, cara. Às vezes o fardo, né, é bastante sacrifício ali e tal. Contínuo e longo, né? E voltando ao assunto do Marcão, eu tava no bispado, claro, 12 anos no bispado, nem lembro o que eu fazia antes disso. E aí, cara, eu quero uma entrevista. Eu entrei no bispado ali, ele entrou, eu quero uma entrevista. Ele fechou a porta. Sabe aquelas chaves do bispado, sextavada? Trava embaixo, trava no meio, trava em cima. Ele rodou aquilo umas 10 vezes. Ele tirou a chave de lá. Mas ele dentro contigo. Fechou nós dois lá dentro. Fechou nós dois lá dentro. Tipo, Marcão. Pô, Marcão tinha que tamanho? Sei lá, teu tamanho. Um pouquinho mais baixo. E ele era forte, né? Quadrado. Bicho era quadrado. Aí ele entrou lá, sério, né? Ô Marcão, fechou a porta, já bateu aquele negócio ali, né? Deu aquela fisgada. Aí, cara, ele abriu o Doutrina e Convênios, na página do Facsimile, que fala ali o sacrifício de Isaac. Nossa. Tá lá uma gravura, velho. Uma gravura de no altar lá, Abraão com uma faca, né? Abraão com uma faca, assim, e o anjo lá tentando evitar, né? Tentando imaginar. Ele abriu essa imagem, sentou na frente da minha mesa e falou assim, ó, eu quero fazer essa cerimônia aqui.
Ah, meu, eu gelei na hora. Só faltou puxar a faca. Gelei. Puxou. Nossa, eu fiquei, nossa, eu, assim, onde é que eu vou, o que eu vou fazer, puxou. onde é que eu corro aqui e tal. Eu falei, não, Marcão, tu sabe o que é isso aí, cara? Eu expliquei pra ele, pô, isso aqui é uma gravura que representa a nossa... Não, isso aqui é uma cerimônia que eu não sei que é, que pá, e eu fui lá explicando pra ele, e pá, que não sei o que. Mas pensa no medo que eu passei, pensa no tempo. Ah, claro que eu já conhecia o cara, né, eu sabia que e tal, mas na hora você quer fazer o quê? O que é você? Que é isso? Conta do churrasquinho, conta, David, pra nós. Como é que foi o churrasquinho na atividade? Mas hoje não é sobre mim. Hoje Tá fugindo, irmão. Tá fugindo. Hoje é sobre o ex-bispo. Mas foi uma... né? Não, mas quando é que serviu missão? Conta aí pra nós. Tá, eu servi missão, mas não vamos falar mesmo de churrasquinho? Não, deixa pra lá. Fica pro próximo Zyrocast aí. Hoje não tem nada a ver É Zion. Servi missão Brasil-Maceió. Nordestão. Nordeste. É o melhor lugar para servir uma missão. O engraçado é que a Mira Cabral, ela falou assim, ó, tu nem sabe onde é que fica Maceió. Eu digo, não. Quando eu vi meu chamado, tava lá, Missão Brasil-Maceió, estado de Alagoas. Eu assim, onde é que é isso? Pra te ver como a gente se transforma mesmo, né? Como vai passando as coisas, as experiências vão te amadurecendo e ganhando mais conhecimento. Cara, eu não tinha nem noção de onde é que eu estava indo, o que era o Nordeste, o que era a Missão Nordeste, mas é fantástico, servir no Nordeste, não tem ninguém que vai se arrepender, porque é muito gostoso servir lá. Uma das coisas que eu aprendi na missão, que a gente vira embaixador da onde a gente serve missão. Então, não importa onde você foi, você vai sempre defender aquele lugar, aquela terra, as pessoas que tu conheceu lá, porque tu cria um amor tão grande pelas pessoas que tu vira realmente um embaixador daquele lugar. Concordo plenamente. Vou contar então uma experiência de como eu cheguei na missão. Não sei se vai ajudar muitos jovens aí para a missão, porque talvez essa experiência... Mas dessa experiência tu tem que sempre lembrar que isso te ajudou em algo depois, né? Deixa ele contar, cara. Deixa ele contar a experiência. É que tal... Não, mas bom, pode ser... Vai ser editado ou vai ser sem papo? É sem papo, sem edição, nada. Sem edição, não vai ter corte, mas é bom cortar. Talvez se não ficar bom, corta. Não, vai ter cortes. Prometo pra quem tá me ouvindo. Então, beleza, cara. Recebi lá o chamado, tal, me preparei, fui pra missão, CTM... CTM, cara, o jovem ele acha que conhece a igreja, mas ele não conhece até pisar dentro do CTM. CTM é uma outra vida, cara, assim, uma coisa maravilhosa da igreja. É uma estrutura fantástica. Então vocês imaginam uma coisa um templo, a gente vivendo dentro de um templo, né? CTM, então, Centro de Treinamento Missionário. Boa. Então eu cheguei no centro de treinamento missionário, fui bem recebido e tal ali, a gente se preparou para ir para a missão. Pegamos um avião. 19 dias, né? Os brasileiros ficam 19 dias. Ficam 19 dias lá dentro, lá. É fantástico, cara, fantástico. O espírito maravilhoso, não tem. Assim, eu achei o lugar mais espiritual que eu já passei foi no CTM. Eu acho que é um templo que você pode dormir dentro. É isso que eu senti. Exatamente, foi isso que eu pensei. A mesma coisa. Cara, eu tô vivendo um templo aqui dentro. Eu senti isso. E melhor ainda, tá? Porque tem os devocional e tem aqueles um monte deles cantando um hino. Cara, eu arrepiava todo dia, cara. Todo dia eu ficava assim maravilhado. E até tu indo pra missão, avião, primeira vez, nunca tinha voado. Aí do CTM vai pra missão de avião também. Aí nosso avião lá, chegamos na missão. E Nordeste, né? Litoral, as praias, coisa mais linda do mundo, aquela água verde, coisa, tudo muito lindo, cara. E aí o avião lá, sobrevoando lá, Maceió, muito bonito, pousamos lá no aeroporto. Do aeroporto todo no litoral de Maceió, que é muito lindo também. Fomos para uma pousada, dormi numa pousada. Nossa! Coisa que era... Os jovens hoje no FSY vão para hotel, mas na nossa época era escola. Então nós íamos para uma pousada, era uau! E aí tá, beleza, uma pousada e tudo mais. No outro dia, escritório da missão. Escritório, tudo, um prédio gigante lá. A gente leva na melhor churrascaria. Não tinha chegado a almoçar ainda. Aí a gente chegou no escritório, o presidente chama lá no escritório, bonito e tal, abre lá aquele painelzão, faz entrevista individual. Elder Rapers, tudo bom?
seja bem-vindo, tal. Aí você fala, sua família, fala um pouco de você e tudo mais. Aí ele disse, vou te mostrar aqui quem vai ser o teu companheiro. Ele abre um painel lá, tem toda a missão, uma coisa mais linda, cheio de missionário e tal. Aí ele aqui, você vai ser companheiro aqui do Elder David, era Elder David mesmo, e você vai para zona litoral. Uau, litoral. Litoral. Água de coco todo dia. Isso é a mesma coisa. Eu vou tomar água de coco todo dia, vou ficar na rede. Frutos né? do mar. E aí você vai para a ala, para a unidade Paraíso. No litoral. No Paraíso. Cara, eu vou para uma ilha, né? Eu vou ficar numa ilha, eu acho, né? Aí, beleza, tá tudo muito legal. Daí meu companheiro chegou, se cumprimentamos ali, se abraçamos e tal. Entramos num táxi, andar de táxi. Cara, eu nunca tinha andado nem de táxi em Criciúma, eu acho. E aí entra num táxi e vai pra sua área. E aí fica todo aquele litoral bonito para trás e já vai começando a mudar um pouco como é que é a cidade em si. A gente vai lá, bem lá dentro, lá da cidade lá, onde é um pouquinho diferente do que o litoral do Nordeste, né? Então... Pobreza. Muita pobreza. A gente já foi muito para dentro, assim, né, da cidade, bastante pobreza. Interiorzão, velho. E muito diferente do que é aqui. Então, 3 malas. As casas lá tudo coladinho. 3 malas que vai eliminando, no final da missão tá carregando uma bolsinha. Boa. As casas tudo coladinhas, sem aquele negócio de terreno e tal. Enfim, mas foi entrando assim. E aquela muvuca já de um lugar mais movimentado assim, já não é tão organizado, já bem movimentado pra lá e pra cá. Cara, nordestino, o povo animadaço, som na rua, festa na rua, eles não tem lugar pra fazer festa. Vai imaginando tudo isso aí. Aí cheguei lá Tu saiu aqui do sul, exatamente. Povo mais frio. Pô, eu sou de São Paulo, então eu conheço aqui. Aí chega aqui no sul, o povo é mais frio, tudo mais reservado e tal. Até a questão se a gente entender, até a questão da moda, a questão da roupa é muito diferente. Porque aqui, o pessoal usa uma jaqueta, usa mais roupa. Lá eles não usam roupa, né? Não. Exatamente, lá eles não usam roupa. Aí, beleza. Mas é uma coisa de roupa que eu nunca entendi direito, que as mulheres usam aquelas toucas de meia fina lá. Uso bastante. Eu nunca entendi por quê. Meia fina de mulher, eu uso bastante a cabeça, né? Mas vai lá, continua. Tá, aí, beleza, paramos ali. Eu tenho que fazer uma coisa aqui, um clichêzinho. Você que usa meia touca. Responde lá nos Responde comentários. nos comentários. Eu sempre quis fazer isso. Sempre quis fazer isso. Pessoal, do videocast, responde aqui nos comentários o porquê. Desculpa, bispo. Tá, descemos do táxi, descarregar. Primeira pisada dentro da casa, uma casa missionária. Vocês já viveram isso. Não é a tua casa. Não é a tua casa que tem um quadrinho, tem uma paredezinha pintadinha, tem um quartinho, tem uma sala, uma cozinha. Cara, não é. É uma trincheira de guerra. Não é? É uma trincheira de guerra. Literalmente. Resumisse muito bem, cara. É uma trincheira de guerra. A casa de um missionário é o lugar onde ele se esconde. Mas é uma coisa legal, tu tá falando isso, que tu tava preocupado, mas cara, eu acho que essa é a ideia. Porque talvez a gente fica pintando algo pros jovens e chega lá, os caras se decepcionam totalmente. Melhorou muito mais, né? Melhorou mais. Sim. 50 anos nas costas. Mas hoje em dia as casas é diferente, irmão. Não, tudo bem, mas eu acho que essa é a ideia. Eu acho que é não fazer com que os jovens criem muita expectativa, achando que vai ser ou que vai ser igual ao CTM, ou que Vocês podem pensar, tudo isso que eu tô contando, mas eu sobrevivi lá os 2 anos da missão. Então eu entrei na casa e já levei aquele choque. Todas as camas na sala, parede tudo meio suja, cozinha meio que as panelas lá por cima e tal. Beleza, tá, mas faz parte já. Isso aí meus primos já tinham contado a experiência, os amigos já tinham falado da experiência da missão. E mesmo assim, tu compartilhou quanta experiência, o Jorginho também, que é o nosso primo também, compartilhou várias experiências de missionários botar suco lá no chuveiro, o cara tomar banho de suco de vermelho. Cara, essa foi boa, cara. Então, de chegar e os missionários vão idolatrar Joseph Smith, vão orar para Joseph Smith, sabe? Todo mundo rola essas brincadeiras, né? Eu já tava preparado, ninguém vai me pegar nessas brincadeiras, ninguém vai me pegar. Mas beleza, aí a gente chegou num dia que era P-Day. Então eu cheguei na casa, era umas 4 horas da tarde. Aí o meu companheiro só falou, olha, tu deixa as tuas malas ali, acho que não vai dar tempo para te organizar muito bem, a gente só vai dar uma descansadinha e a gente já vai sair.
que a gente tem que sair às 6 horas, tal, que já vai encerrar o período, e a gente já tem uma família para ensinar, e é uma mulher que vai se batizar. Então, Ô, Nordestão. Ah. Batizar. Você quer batizar, Não. você vai pra lá, meu. Não, o primeiro dia já era o dia de entrevista pro batismo. Nossa, cara. Então nós Já chegou batizando. a gente já chegou batizando. Era 4 missionários na casa e um da casa era o líder distrito. Eu tô com dó do cara que serviu lá, que ele nem batizou ninguém, cara. Não tem. Eu acho que é difícil. Não, digo, que serviu missão em outro lugar, né? Em outro Ah, país. sim. Ou até mesmo aqui no sul, que é difícil também, cara. Eu já vi missionário passar aqui pelo sul. Nós estamos aqui na região de Florianópolis, aqui em Criciúma, Sara e tal, o sul de Santa Catarina. Cara, eu conheço missionários que passaram por aqui e não batizaram ninguém. Aí você chega no primeiro dia da tua missão, tu vai pra uma entrevista de batismo. Mas mesmo assim, é que as expectativas são diferentes, né? Eu acho que quando tu estás aqui, às vezes tu talvez até não batiza, mas tu quase ajuda alguém, planta uma semente, enfim. Claro, os frutos da missão são vários, não é só o batismo, né? Exatamente. Isso é fato, né? E aí, então chegamos lá e nessa casa tinha 4 missionários, né? E um era líder distrito, era meu treinador, então a outra dupla iria fazer entrevista. Então, nós vamos todo mundo junto. E aí ele já perguntou pra mim de cara, sabe o que é uma grota? Eu assim, uma grota, daí na minha cabeça veio um buraco, né? Grota sempre foi um buraco. E aí quem já passou pro Nordeste sabe o que é, né? Ele sabe o que é uma grota? Um buraco? Daí ele assim, aqui é a favela. A favela fica numa grota, num buraco. Sabe a favela de São Paulo e Rio de Janeiro, que é bem lá pra cima? Então, no morro? Tu imagina o contrário. Bem lá pra baixo é onde tem a favela, uma grota. E nós vamos nessa grota aí. Já deu um medinho, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu só pensei comigo, eles estão aqui todo dia, já deve ser normal. Vamos lá. Deu 6 horas, fizemos oração e saímos. E aí já dá aquele estilo, né, de andar, totalmente diferente do que a gente anda aqui. Os missionários já saem acelerados, né? Cara, e tu... Vou acompanhar. E eles aqui, pá. Saiu da geral, porque a nossa casa era uma rua paralela, e há uma geral, assim, que tinha uma avenida de ida e outra avenida, uma outra principal de uma rua larga de volta, assim. Aí pegamos aquela rua, andamos um pouco, a questão de uns 500 metros, e entramos à direita, assim. E aí, meu amigo, aí já saiu do asfalto, já foi para a estradinha de chão, já afunilou a rua, entramos naquela rua ali, aquelas casas já mais apertadinhas, daqui a pouco eu digo, mas a rua não tem saída. Uma rua sem saída. Um carro não vai, rua sem saída. Digo, tem umas casas lá no final, lá, nada. Ele passa no meio das casas e começa a descer a escadaria. É a grota. É a grota. E desce. E eles rápido. 6 horas, já estava escuro, né? Porque lá no Nordeste amanhece cedo, mas escurece bem cedo também. Já estava escuro. E eles aqui, ó. Cara, e missionário é igual office boy, motoboy, sabe? Cada beco, mano. Os caras sabem tudo. Cara, exatamente, cara, exatamente. Começamos a descer escadaria, esquerda, direita, em meio da casa aqui, a casa lá, e pega aqui, esquerda, direita. Lá, já era. Não largasse lá, eu chorava na hora. Né? Não tinha o que fazer, eu não conseguiria voltar sozinho, eu acho. Beleza, entramos dentro de uma casa. Entramos dentro de uma casa lá. A hora que a gente entrou dentro, e a casa é a escadaria com várias portas da casa, assim, não é, o David tem noção, o Vinícius não tem noção, cara, nenhuma, né? Nunca entrei numa grota. Então assim, é umas escadarias com as casas tudo com porta pra dentro da casa já, então eles, entraram dentro de uma casa, já tava dentro. Abriu a porta, era a sala da pessoa. Não, já tava dentro da sala, os 4 missionários dentro de uma sala lá. Não bateram nem porta, né? Não, deram uma... Irmão, nós íamos falar com a fulana de tal, a entrevista pro batismo dela. Daí o som bem alto, funkzeira. Forró. Não, era brega. Funk. É muito funk, forró e... Brega. E era aqueles... flashback lá, não, aqueles do passado, como é que é? Flashback. Aqueles que remix e tal, música do passado. Com Beyoncé, não sei o que lá, um monte. Aí eu tava rolando um funk lá. Aí eu digo, clima meio assim, o som alto, TV ligada. Com o espírito do CTM, irmão. Sim. Nossa, espírito do CTM. Essas músicas estão denegrindo o meu espírito. Espírito, CTM, apóstolo, devocional. Imagina, o espírito, vou converter o mundo, né? Vou batizar todo mundo aqui. Saiu do CTM, foi pra grota ouvir funk. Exatamente. Esse era o clima. Entrei Ambiente propício para ensinar o... Aí a gente foi entrando, quando eu vi já estava sentado.
E aquela TV ligada com aqueles CD pirata, rolando ali, umas caixas de som grande, uma TV grande, e rolando um funk, e os missionários tentando falar, era um homem que estava atendendo nós, e os missionários tentando falar com ele para chamar a esposa dele pra gente fazer a entrevista. E aí ele assim, o cara não gostou, cara. Ele começou, tá, mas por que tu quer falar com a minha esposa? Não, que a gente ensinou ela e tal, e a gente veio fazer a entrevista que ela vai se batizar, ela aceitou o batismo. Ela vai se batizar, ela falou pra mim que não ia, ela tem alguma coisa estranha. Aí já deu uns 2 berros. Mulher, vem cá! Daí veio a mulher, já veio as duas, acho que umas crianças e tal, sentaram ali. Cara, olha, que eu não consegui descrever bem, né, mas eu entrei na casa, com esse clima, né, de música e tal, o cara sem camisa, todo tatuado. Eu digo, é meio estranho, né? E aí os missionários começaram a pedir para ele permissão para fazer entrevista. Só que a gente sabe que no Nordeste é meio assim, a coisa é meio direta lá, os missionários faziam oração na rua, ensinam lição, e eles já tinham falado isso para mim antes. Show de bola. Mas isso no CTM a gente até foi preparado, lá tu vai fazer oração, tal, na rua e tudo mais. E aí começaram a falar com esse... Só que esqueceram de avisar que os homens lá são ciumentos. Pois é, rapaz. E aí começaram a... Pois é, rapaz. Não, porque olha só, cara, eles começaram a pedir... Cabra macho. Eu achei eles muito invasivo, assim, porque eles começaram a pedir pro cara pra fazer entrevista com a mulher... Queriam entrar no quarto sozinho. E queriam entrar num quarto sozinho, porque assim, a casa é 2 cômodos, né? A casa é a sala e o quarto, né? Claro, cozinha entrevista, ali. tem que ser um cômodo separado. Aí, e sabe que entrevista tem entrevista, para quem não sabe, que o missionário vai fazer entrevista para batismo, é uma entrevista, né? Não pode ter outras pessoas influenciando. Então, podemos falar com a sua esposa? A gente pode entrar ali dentro, conversar com ela? Não. Eu digo, não faz isso. Não faz isso. Mas eu aqui, né? Quietinho, né? Eu aqui, um gringo que tinha acabado de chegar na área comigo e os outros 2 missionários ali. Aí, podemos conversar com a tua esposa lá dentro, não sei o que. Eu digo, só que daí ele... Não, como eu vou conversar com a minha esposa? Mas ela não vai se batizar. Daí a mulher só cabeça baixa. Eu digo, eu acho que ela não quer, o que eles estão fazendo? E aí o cara não começou a gostar, não gostou e começou a puxar, trocar o assunto. Aí vocês 2 aí, vocês 2 americanos, eles achavam que eu era americano, né? Alemão, branquinho, olho claro. Acabou de chegar no Nordeste, branquinho, não tinha nem pegado sol ainda, primeiro dia. Ele assim, e vocês 2 gringos aí? Chegaram aí agora? São novos? Cheguei da missão agora, tal, não sei o que. Se eu sou tu, eu já meto. I don't understand, man. I don't know. Eu já tinha metido. Não, mas imagina o nervosismo de toda a situação. Tu não vai pensar. Cara. O quê? O cara ali, brabo, querendo levar a mulher dele pro quarto, velho. Tu só quer pegar teus companheiros e ó. E aí o cara começa a falar, camisa novinha, né? Imagina, primeira camisa que eu tô usando, primeira vez, né? E já queria camisa preta, tava sem camisa. Aí ele assim, camisa novinha, não sei o que, veio da gringa agora. Eu disse, não, sou do sul. Do sul, como é teu sobrenome? Tu não é do sul, tu é gringo. Tu é do dinheiro, tu tem dinheiro. E é o seguinte, cara, o que vocês querem falar com a minha esposa assim, a sós? Eu não vou deixar isso não vai ficar barato não. Eu digo, ferrou. Isso não vai ficar barato não. E é o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui, eu tô precisando de um servicinho, vocês fazem pra mim, eu deixo vocês conversar com a minha esposa. Não. Eu digo, servicinho, eu digo, lavar o chão, lavar a louça, eu lavo, não tem cara. Cara, é o seguinte, aí ele, começou, e ele levantou, ficou meio queimado, levantou e começou a se mexer assim. O cara tinha uma faca aqui, na bermuda atrás dele. Uma faca, eu digo, esse cidadão não é de bem. Esse cidadão. esse cabra aí não é do bem. Não é do bem. Mas eu quietinho aqui, o gringo também aqui que não mexia uma... se sou eu nessa hora, eu tô procurando os anjos. O gringo não eu já fico olhando, cadê os anjos? Não, o gringo não... Tava branco igual eu, assim, branco. E o cara, não, porque não sei o que, papapá, vocês vão fazer um servicinho pra mim. É o seguinte, eu tenho um negocinho pra levar lá dentro do condomínio tal lá. Vocês vão botar na bolsa de vocês, não pode abrir, não pode olhar o que é. E vocês vão lá porque ninguém vai desconfiar de vocês. Eu digo, esse cara vai fazer coisa comigo. Pessoal, muito obrigado pelo videocast. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua participação, bispo. Obrigado. Olha só. Cara, eu escrevendo essa carta, a Tati falou depois pra mim que tava lendo, diz ela que entrou no desespero, né? Começou a chorar já. Aí, cara, começou a cismar. Não, porque você... Aí puxou a faca. Não, vocês vão levar. E é o seguinte,
Vai vocês dois gringos agora e vocês dois vão ficar. Digo, não, cara, mas eu não sei, o primeiro dia que eu tô aqui, se eu for eu não volto, eu não sei o caminho. Tá, então vai tu sabe onde é que é? Ah, eu não sei não, tu sabe sempre que tu já era daqui. Vai tu e ele junto. E é o seguinte, tira a gravata que eu vou ficar com a gravata de vocês, não sei o que, bababá. E aí pediu pro menino dele trazer um negócio, cara, uma sacola. Ah, nem lembro do piá lá, piá da peste lá. Rapadura normal. Cara, traz lá um negócio. Aí vem com uma sacolinha, cara, cheio de uns negocinhos dentro, assim, ó. Uma sacolinha dentro. Dá a tua mochila. Eu não tinha mochila, né? Tinha aquele dia nem tinha pastinha, não tinha nada. Mas o gringo tinha, porque o gringo já estava vindo de outra área. Então ele tinha uma pastinha. Dá a tua pastinha aqui, pode abrir a tua pastinha aí. É com senha, né? Eu sei que é com senha essas pastinhas. Já conheço os missionários. Bota a senha aí. Aí ele botou a senha, abriu a pastinha, ele botou a sacola dentro e fechou. Vocês vão tal lugar, não sei o quê, e vão levar isso aí e volta pra cá. E se a polícia parar vocês, vocês dizem que não sabem de nada. Não, isso não aconteceu. Aconteceu, cara. E a gente, não, a gente não pode, não, o que vocês não vão? Com a faca na mão já. Com a faca aqui na mão, vocês vão sim. Caraca, não, a gente não pode, cara. Mano. Não, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer isso. E comecei a tentar dar uma, né, falar, não, a gente não pode, a gente é missionário, a gente não pode fazer. Não, vocês não querem ir? Vocês não querem ir? E vocês vão e voltam. Que se vocês não voltar, o companheiro de vocês não vai se dar bem. Digo, meu pai. Imagina como é que eu já tava, né, cara? Primeiro dia da missão, numa grota. Nossa, caraca. Rapaz, eu sei que é o seguinte, cara, eles não aguentaram mais e começaram o outro começou a passar mal. Eu falei que não ia ter edições, galera. Porque se não for ajudar os jovens a decidir pra missão, Nossa, já cara. Corta, né? Punk, isso aí. Mas tem um cara. que começou a passar mal. Tem um missionário que começou a passar mal e ele já começou a suar dor e queria levantar e sair. E aí o cara já, não, tu não vai sair daqui, bababá. Só que aí, cara, o cara caiu no chão. Pegou e caiu no chão. O missionário? Não, o cara da casa. Caiu no chão. Não. Caiu no chão. Caiu no chão e começou a passar mal. Daí ele tava rindo, cara. Mas ele tava zoando. Era membro da igreja? Presidente do ramo. Não! Cara. Não, cara. Eu tava aqui esperando você falar. Nós tivemos que levar o negócio, que não sei o quê. Sério? Não, Nossa, cara. essa foi a maior sacanagem. Essa foi punk, velho. Presidente do ramo, cara. Pesado, cara. Um cara que foi convertido. Era cheio de tatuagem, ele era todo tatuado assim e tal. E ele converteu na igreja, daí ele tirou a camisa, tudo pra fazer a encenação, cara. Mentira. Não viu um quadro, nada da igreja, uma escritura? Então, a hora que a gente... Não, mas pra te ver, porque assim, cara... Vai ver o quê, cara? Como é que tu vai ver uma coisa dessa? Não vê nada. Depois que eles falaram que era brincadeira, quando a gente Não, saiu, teu sabe o que tinha na saída? Banco da igreja. Eu disse, não, as cadeiras da igreja, que são clássicas, né? As madeirinhas que elas de abrir. Todo mundo tem uma na casa, né? A gente devia botar uma aqui no videocast. Devia botar aqui, Eu ó. vou trazer uma, vou botar aqui. Todo mundo tem a cadeira da igreja em casa, né? E ele tinha na saída, cara. Quando eu entrei, imagina, quando eu entrei, cara, eu tava entrando numa grota que nunca tinha entrado na minha vida. Nem se deu conta. E nem tinha dado conta, entrei naquele clima e aí foi, pronto, cara. Aí... Mas quem armou? Foi ele e os Os missionários que já estavam na área, já era armado com Essa foi a maior de todas. Essa que eu foi a já- maior. ele. Já foi armado. Cara, já. essa aqui vale a pena no podcast só por essa aqui. Teve uma vez... Acho que ninguém vai conseguir superar essa. Nossa, não, cara. Fica as ideias aí pra quem for pra missão. E esse cara, uma vez, ele se deu mal. Ele não ia fazer mais, só que daí ele falou, cara, tá vindo 2 missionários, tá vindo dois novinhos, cara. Vamos fazer. Porque uma transferência antes, o missionário veio pra área veio pra área, ele já sabia da brincadeira do presidente do ramo, ele pegou e fingiu que teve um ataque. Pra virar a pegadinha. Virou a pegadinha. Em vez de o cara que era presidente do ramo fazer a piada, o missionário recém-chegado na área fez a piada com ele. Deixou ele fazer todo o clima. Cara, vocês não têm noção. Eu acho que ele era bandido, cara. Não. Certeza, cara. Certeza. É profissional, a atuação dele era profissional. Vai chegar esse vídeo pessoal nele lá? Não, a gente não falou nada, não falou nada. Não. Eu falei, cara. Não falou. Litoral Paraíso.
Ele era presidente do ramo paraíso. Cara, eu acho que ele era bandido, porque a encenação era perfeita, velho. Era perfeita. Eu acho que no passado, antes de ser batizado, ele devia... Cara, O legal. lado negro. Você arrependeu, né? Ah, Você legal, arrependeu, legal. Jesus Cristo perdoa e vida que segue. Vida né? que segue. Nossa, E mas aí, essa foi... aí ele fez toda a encenação e o missionário fingiu ter um ataque. Começou a botar a mão no coração e começou a ter um ataque. E caiu no chão e começou a se tremer. Nossa, o cara entrou em desespero. Não, é brincadeira, para, brincadeira. E Boa, cara. deixaram ele ligar pra ambulância. Deixaram ele pegar o celular, ligou Nossa, pra mas foi ambulância. cruel também com ele, né, cara? Cara, tinha que pagar, né? Mas como é que a ambulância vai entrar na grota? Boa pergunta. Não sei, cara. Nunca foi usado, eu acho. Mas ele chegaram a ele deixar ele ligar a hora que ele tava falando com a ambulância. Ele, não, tá, ele tá brincando. Ele não fez isso comigo, cara. Mas foi assim, cara. Então tá pra gente encerrar então aqui hoje o nosso videocast, esse podcast, esses casts todos. Conta pra nós aí, Bispão, uma experiência espiritual que, pô, te marcou aí na tua missão aí, que vai ficar aqui como um convite pros próximos buscar uma experiência dessa quando forem pra missão. Assim, ó, a experiência espiritual, ela é mais particular, né? Mais particular de cada um, vamos dizer assim, porque é legal aquela experiência animada, que tu foi trollado e tudo mais, né? Porque pra mim teve uma experiência até na mesma área, nessa primeira área, foi uma coisa muito simples, mas pra mim ela fez muita diferença, sabe? Bem no começo da área, a gente tava batendo porta e lá, que nem eu já tinha falado, é uma rua e da rua mal tem calçada, já é a porta da casa, né? Então tu bate ali, a pessoa já abre, tu já tá olhando dentro da casa dela inteira, né? Então uma mulher atendeu nós ali, a gente, como todo missionário, faz abordagem, a gente tenta deixar uma lição, né? E aí quando a gente começou a falar da lição, ela já, não, entra, deixa a lição aqui dentro de casa. E ela tava com os filhos dela, 4 filhos. E aí todo mundo sentadinho ali, e ela no sofá também, e nós no outro lado ali começamos a deixar a lição para ela. E no meio da lição ela ficou muito emocionada e começou a falar que ela estava pedindo para Deus, estava orando para Deus, pedindo para que o Senhor pudesse mostrar alguma coisa para ela. E ela disse que quando viu nós, ela na hora soube que aquilo ali era a resposta dela. E ela começou a falar das dificuldades que ela estava passando e tal, e muito emocionada, chorou muito. E naquela hora naquela hora o fardo, eu acho, né? Naquela hora veio assim, cara, que responsabilidade, cara. Eu saí lá da minha terra natal, da minha família, vim pra cá, sou desconhecido, primeira vez que eu passo numa rua, primeira vez que eu vejo essa pessoa, e ela tá aqui chorando pra mim, abrindo o coração dela, falando todos os problemas e dificuldades da vida dela. Quem sou eu? E aí veio o peso da plaqueta, de ser um representante de Jesus Cristo. Porque ali ela reconheceu que a gente era um representante de Jesus Cristo. Naquele momento ali. Foi uma coisa bem simples assim para mim, mas muito marcante, muito espiritual, que eu lembro até hoje, né? Então, simples, mas uma experiência muito espiritual para mim. Acho que é isso. Que vem de encontro àquilo que muita gente fala, que eu prometi para aquela pessoa que eu iria ensinar ela e que a gente iria se encontrar. Que eu lembro quando eu fui ordenado, o presidente da Estaca me ordenou, ele falou isso. Ele falou que eu ia encontrar pessoas que já na pré-existência já tinham combinado comigo, vamos dizer assim, e que estariam me aguardando para visitar elas nesta vida aqui. E quando você vê aquela pessoa, você sente isso. Você sabe que aquela pessoa já estava te aguardando realmente, tinha que ser eu, era para ser eu e meu companheiro naquele momento, naquela hora, naquele lugar, e não era para ser missão Japão, não era para ser missão Salt Lake, não era para ser missão São Paulo, não, era para ser a missão Brasil, Maceió, rua tal, casa tal, fulana de tal, sabe? Essa era a minha missão e ali eu tive 100%, ali tu tem 100%, cara, 100%, não tem como contar outra história se não fosse aquela mesmo. É por isso que a gente aprende nas Escrituras, Doutrina e Convênios 4, que diz: aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Ele aumentou o testemunho dele naquela experiência. Você teve experiências na missão, eu tive experiências na missão, e eu tinha esse medo, sabia? De se eu não fosse para a missão, as pessoas que estavam esperando por mim não receberiam o Evangelho. E pode ter certeza, um jovem que escolhe não ir para a missão,
realmente ele está deixando uma legião de pessoas sem receber o evangelho. Pode ter certeza disso. O Senhor vai providenciar outras maneiras, mas aquele jovem deixou de apresentar naquele momento essa legião de pessoas. Porque a gente sabe, eu acho que tu teve uma experiência, né, de um jovem lá que tu batizou, depois ele cresceu, foi para missão, casou, e todo mundo tem Já isso, te contei né? uma experiência assim. Mas eu acho que todo missionário tem, porque aquele teu trabalho ali, aquela tua sementinha, ela dá frutos, ela dá muitos frutos. Muito bom, obrigado por ter compartilhado isso com a gente, foi incrível. Imagina. Parabéns a vocês pelo projeto, show de bola. Senti o espírito forte agora com essa experiência, gostei bastante. Cara, ele contou 2 vezes, né? 2 vezes. E foi o mesmo sentimento das 2 vezes, cara. Muito Bom demais, bom demais. Obrigado, né? Obrigado pela experiência. Gente, encerramos hoje por aqui. Obrigado por ter chegado até o fim do vídeo. Cara, vai lá, segue, dedão no Segue, like. compartilha, aperta o sininho. Eu sempre quis falar isso também. Ainda não tem, arrasta? Ainda não tem, né? Mas a gente tem o Instagram. A gente vai Instagram é Zion.cast no Instagram. Nós temos um canal no YouTube. Videocast Zion com Z, tá, pessoal? Z-I-O-N, Videocast Zion, canal do YouTube onde vai estar esse vídeo aqui que você está assistindo, tá nesse canal. E também logo nas plataformas de áudio para quem quiser escutar o podcast, a hora que estiver dirigindo. Spotify, quer rir um pouco? Compartilha aí, bastante conteúdo legal vai ter daqui para frente. O projeto tá visando Cara, alto, hein? Vai ser o maior podcast do mundo mormon. É isso aí. A gente quer criar conteúdo para você que é mormon, que é membro da igreja. Rapazes, Valeu, obrigado. obrigadão, hein? Obrigado. Top. Até a próxima. Valeu! Não gravou.